Estamos no mês de janeiro e é o mês do Janeiro Branco. O que significa isso? É um mês alusivo à depressão. E para falar sobre isso, eu trouxe um psiquiatra, o Dr. Rodrigo Assunção, que é especialista e vai falar um pouco para a gente sobre isso. Doutor Rodrigo, tudo bem contigo? Muito boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Então, essa doença, eu inclusive tenho, né? Por isso que eu falo... É uma doença que a gente não consegue muito mensurar e as pessoas ao redor de quem tem, às vezes, não entendem o que a pessoa está passando. Mas fala um pouquinho para a gente sobre essa doença, então, que é tão traiçoeira. Quando a gente fala do Janeiro Branco, a gente fala de um mês de conscientização para o tratamento da saúde mental em si, né? Não adianta nada eu ter saúde orgânica do meu coração estar bem, o meu rim estar bem, se a minha mente não está bem. A gente não é em partes, nós somos uma conexão, um todo, e depende. O intestino, por exemplo, ele depende do nosso cérebro, né? O intestino ele é a principal reserva de matéria e de serotonina, né? Noradrenalina, vitamina, para todo o organismo, então ele também tem que estar bem. Então é um conjunto de coisas. E dentre elas, a principal doença, né, hoje, ultrapassando as doenças cardiovasculares, é a depressão. A depressão em si ela é uma patologia, uma doença, onde afeta o ser humano, tirando a energia dele, né, tirando a alegria, o sentimento de tristeza, que perduram, que prosseguem aí por mais de 15 dias. Uma tristeza, uma angústia, uma irritabilidade, uma perda de prazer nas coisas que você tinha antes, gerando um pouco de ansiedade. Tudo isso é depressão, né? E as pessoas, como você disse, elas têm dificuldade até de tratar, de procurar ajuda, porque era frescura antigamente, né? Ou era falta de Deus, as pessoas atribuíam a falta da espiritualidade em si como uma razão porque a pessoa estava doente. Isso vem lá do século V de Agostinho, reformador de uma das igrejas. Ele dizia que era a falta de Deus, a bile negra, como era chamada. E por causa disso foi se perpetuando séculos. E é difícil nós chegar aos nossos séculos e dizer, olha... Chegar e dizer que não é, né? Que realmente é uma doença que... Porque assim, ó, tu falou que os sintomas são esses, né? Da tristeza profunda, da vontade de não fazer nada, da irritabilidade. Mas o que ocasiona isso, né? Isso que as pessoas têm que entender, que isso realmente é um processo... Ele pode ser um processo, na verdade, bioquímico, né? A falta da produção de serotonina, a falta da produção da noradrenalina, da dopamina, que são neurotransmissores que ajudam, né, na estabilização do humor, da alegria. O processo de envelhecimento, a gente tem que entender também que a pessoa vai envelhecendo, depois dos 40, a mulher, o homem depois dos 50, abaixa a carga energética dele, a produção das vitaminas abaixam, e ele tem que ter esse insight que ele precisa repor. E nem todos têm essa noção. Eu pego o sol, tá bom. Depois dos 30 anos você pode pegar o sol, você pode torrar na praia, você não vai produzir vitamina D. A vitamina D é importante. As pessoas venceram um vírus agora por quê? Porque a vitamina D, muitas delas, por exemplo na Alemanha foi comprovado cientificamente, a vitamina D estava acima de 50. Mas as pessoas olham os padrões brasileiros e lá está acima de 30. O padrão brasileiro não é regra, né? Quando você olha num laboratório. Ele é o que é considerado, mas bom mesmo teria que estar acima de 60. Olha só. Tá ok? Só que a gente olha para aquilo lá, serotonina, por exemplo, é um exame de um neurotransmissor, de humor, que não é tão fidedigno, mas a gente descobriu, nós estávamos conversando aqui um pouco antes, sobre a mutação genética, que é um outro exame que vai mostrar que eu não produzo serotonina, a forma ativa dela. Então, existe solução, existe uma saída, e ela é química, ela é genética, né? Não é porque eu quis, eu escolhi ter depressão. Eu sempre digo, acho que as pessoas jamais escolheriam ter depressão, porque tem que lidar com a ignorância alheia, às vezes. Sim, exatamente. Isso é complicado. Isso que tu falou do exame é uma ótima notícia. Fiquei sabendo hoje, conversando com o doutor aqui antes da entrevista, porque antes a gente não tinha como mensurar, e agora já tem um exame, né? Sim, porque se ela for genética, né, esse exame vai estar alterado. Um exame com comprovação científica, né, uma mutação genética, são 2 genes, não estou lembrado do número agora, mas eles vão dar heterozigoto, homozigoto ou ausência. Mas a depressão ela pode ser por questões fatoriais também, dia a dia, por abuso, por uma infância complicada, a pessoa não saber tratar suas emoções, as suas incertezas, não cuidar da sua alimentação, uma vida sedentária demais.
tudo isso vai pode ocasionar. Sim, uma diabetes, um hipotiroidismo não tratado, né? Tudo isso pode levar a pessoa a um estado de depressão, a morte de alguém, se a pessoa não cuidar. Aquela depressão que é aguda pode se tornar crônica, né? Era para ter um episódio depressivo porque aconteceu uma coisa, mas ela não cuidou. É tipo um osso quando você quebra. Se você não tratar o osso, ele não vai consolidar e ele vai crescer de forma errada e vai ficar crônico. Vai ficar crônico. E aí que é o problema, né? E uma outra coisa que eu vejo, assim, que as pessoas às vezes estão tomando remédio, vão no médico, né? Vão no psiquiatra, como você, e tem pessoas que, melhorei, e para de tomar o remédio. Aí também tem um erro, né? Mas melhorou por causa do quê? Do remédio, mas as pessoas não se tocam disso. Olha, conheço vários casos de pessoas que param, porque agora eu tô bem, tá tudo certo. E aí é pior, né? Eu dou uma risada e às vezes um humor negro, eu digo assim, conhece a parábola do filho pródigo? Ele vai dar uma volta, uma hora ele volta quebrado, hora que é pecado, ele volta, né, todo torto, mas ele volta, né? Por quê? A pessoa quando melhora da pressão alta, por quê? Porque ele tomou antipertensivo, exatamente, né, e melhorou, qualidade de vida. Eu sempre digo, dá para diminuir bastante, alguns dá para retirar, né, que não são genéticos, que não são hereditários, mas precisa fazer atividade física. Eu não estou falando de atividade física de 20 minutos, né? Não estou falando de 40, acima de 40, 45 minutos, né? Não precisa correr a São Silvestre, mas faça como um hábito da sua vida. Isso muda. Precisa cuidar da sua alimentação. Tudo isso ajuda na... O nosso intestino, ele tem o mesmo tecido do cérebro. Ele é produzido quando nós estamos em vocês, nas mulheres, na 8ª semana, é dividido o intestino e o cérebro. É o mesmo tecido, a mesma importância. Olha só, então, isso na gestação? Tu disse que na 8ª semana da gestação. Olha só que interessante. É dividido o cérebro, né? E o mesmo tecido, chama ectoderme, né? O mesmo tecido do cérebro é o tecido do intestino. Ou seja, é impossível eu ter um bom humor se eu não tiver uma boa alimentação. A fábrica minha, que nem o carro seu, se você não fizer uma revisão, né, a cada tempo necessário, uma hora ele vai pifar, né? Fazer 10, faz 5 e vai começar a trazer problemas. Assim somos nós. As pessoas às vezes deprimem porque se sente pesado, porque não cuida da sua alimentação, come de forma errada, sabota a sua alimentação. Isso está vindo, uma hora a conta vai chegar, eu sempre digo. Então, cuide. Né? Tem um livro muito bom chamado o Intestino Ideal, o Segundo Cérebro, de 1999, de um médico alemão. Eu já li umas 3 vezes esse livro, é muito didático, qualquer pessoa leiga sabe ler, e entender, compreender, na verdade. Ele vai falar sobre a importância do intestino. Né? Por exemplo, com os pacientes meus, eu peço para que tomem o vermífugo, mas não por causa do Covid, porque vai fazer uma limpeza, matar toda a flora intestinal e repõe o probiótico. Olha só. Porque você precisa receber bem essa medicação, vai metabolizar de uma forma melhor. Como é que eu vou tratar a cabeça se eu não cuido da parte que está fornecendo toda a energia para ela? Olha só, então, é uma ligação. Eu preciso cuidar com isso, porque senão eu até posso melhorar, mas não da forma 100% que eu poderia melhorar. Entendi, que interessante. Então, gente, olha só, a depressão, como ele está falando, né? São vários fatores que pode ocasionar, mas a gente pode cuidar, né? A prevenção... Para todo tipo de doença, na verdade, né, doutor? A ansiedade, que nós somos o país mais ansioso do mundo, Brasil. Né? A ansiedade, que é a preocupação pelo dia da manhã, a irritabilidade, né? A insônia, está muito ligada à depressão e à ansiedade. São 2 irmãs gêmeas, eu sempre digo que vão andando juntas. Às vezes a pessoa chega do consultório com um quadro de ansiedade, mas é um sinal, um sintoma de depressão. Olha, né? Ela chega com uma irritabilidade profunda e é uma depressão. Eu vejo muitas pessoas dizer, aqui nós somos uma área germânica e colonial, as pessoas, ele é muito irritado. Tá, mas que irritação é essa? Da onde que vem, né? É a personalidade mesmo, ele não dorme bem, dorme 3, 4 horas somente, né? Sempre mal-humorado, sempre indisposto, fazendo as coisas na força do ódio, e aí isso vai trazendo um resultado que futuramente vai complicar. Então eu posso evitar me cuidando com a alimentação, uma atividade física, uma meditação, espiritualidade de suma importância, a medicação de forma correta, entendeu? Tem que parar com essa utopia que medicação... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar até, porque a gente tem essa utopia, né? Que o medicamento faz mais mal do que bem quando a pessoa tem depressão. Isso a longo prazo realmente pode interferir? Não, nenhuma medicação, nem os próprios benzodiazepínicos. Eu tive aula com o Dr. Antônio Nardi, no Rio de Janeiro, foram 8 aulas ano passado, eu e a doutora Darla, que é uma outra médica que trabalha conosco, nós tivemos 8 aulas com ele, e ele foi um camarada que escreveu o capítulo do benzodiazepínico no mundo. Ele escreveu um tratado agora de psiquiatria,
uma sumidade no assunto, ele falou claramente. Ele se preocupava porque eles falam tanto que o clonazepam, o Rivotril vicia, que o pessoal acabou tendo medo de tirar do mercado por causa disso, porque o pessoal também acaba tomando o benzodiazepínico para o sono, e ele não é feito para isso, ele ajuda a melhorar o sono, mas ele é feito para uma crise de ansiedade. Ponto. Mas ele não vicia, ele não causa Alzheimer, nada disso, isso aí é mito nosso, é tipo aquela mãe nossa, minha avó falava sempre que leite com manga vai dar pedra, né? E a gente cresceu ouvindo que leite com manga... E aí tu acredita? Se uma mentira é contada tantas vezes, se torna verdade, né? E essa é a grande realidade. Então, nenhum antidepressivo vicia, nenhum antidepressivo ele tem qualquer poder de prejudicar você. Alguns aumentam o peso, mas hoje existe outras classes hoje que acabam não afetando o peso, não afetando o libido. Né? O homem tem muita dificuldade quando mexe com o libido dele, né? A mulher tem dificuldade quando mexe com o peso, por exemplo. Então, assim, como você falou e frisou aqui, cuidar para não parar, interromper. Isso que é o problema, que a pessoa para por conta própria, né? Eu falei, quem falou para você parar? Eu disse, eu achei que estava bom, e estava bem. Mas estava por causa do remédio, né? Sim, eu falei, abençoado, você estava bem por causa da medicação que estava mantendo você em equilíbrio, né? E aí parou. Vai até por um tempo, de repente, a primeira crise, o momento de estresse que dá, todos os sintomas agudizando novamente. Com certeza. Doutor, então, para a gente finalizar esse bate-papo, que poderia ser de horas, porque é um assunto que interessa bastante, né? Uma doença, assim como a depressão, outras doenças mentais, como você falou, a gente podia conversar horas, mas para aquela pessoa que às vezes não conhece e às vezes está sentindo quais são os sintomas que realmente... Só para concluir, né? O que você, a hora que você deve procurar o médico, aqueles sintomas persistentes? Insônia, uma insônia, 90% das insônias está ligado a doenças da saúde mental, irritabilidade, perda de energia, emotivo, choro, uma tristeza, uma angústia muito grande que você não consegue ter ânimo para sair de casa. Né? Começa a ficar relapso com as coisas. A depressão leve, você ainda consegue fazer as atividades normais, consegue ainda seguir a sequência da sua vida, a rotina, mas se ela começa a se agravar, você começa a ter sérios problemas. Então, irritabilidade, insônia, perda de energia, isolamento. É a hora de procurar um tratamento, né? É a hora de você procurar ajuda o mais rápido possível, porque o teu corpo está gritando e dando sinais de alerta para você antes mudar. Que seja maior Antes que seja mais complicado, aí vem se tornar uma coisa crônica, um tratamento mais duradouro, tem que, às vezes, parar tudo que está fazendo para dar uma estacionada, um reset, para começar novamente. Então, não há necessidade de chegar nesse ponto. A gente tem que focar... Os primeiros sintomas já procurar ajuda, né? O mais rápido possível. E não tem aquela que muita gente fala assim, porque eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Tem isso, né? Das pessoas acharem que ir no psiquiatra é porque tá louco. E não é, né? Eu acho que louco é você fugir daquilo que está lhe fazendo mal. Daquilo que... Porque era uma coisa de antigamente, né? Que o pessoal dizia psiquiatra é médico de doido, né? Mas psiquiatra ou psicólogo, né? Ele trata a ansiedade, ele trata o toque, ele trata a irritabilidade, a insônia, o pânico, que é outra coisa que mexe bastante, né? As crises de ansiedade generalizadas, né? A depressão em si, a distimia, a bipolaridade. Então, assim, são várias muito doenças, amplo, né? A loucura que seria a esquizofrenia, que é uma coisa que tratado a pessoa pode ter uma vida normal, mas tem que ser tratado de forma correta. Né? É um ápice de uma gama de coisas, né? E as pessoas rotulam isso. Mas eu sempre digo, é falta de conhecimento. E se conhecesse perfeitamente, saberia perfeitamente que todos nós precisamos ser autoavaliados, todos nós precisamos, eventualmente, na nossa vida, na nossa caminhada, dar uma parada, passar por um terapeuta, desintoxicar, fazer um check-up geral nosso, né, ver se está precisando de alguma coisa. E cada vez mais, né? Porque essa vida louca, ainda mais depois dessa pandemia, quanta gente, né? Que está precisando de uma ajuda e às vezes não procura com essa coisa de, porque é coisa de louco. Não é, gente. Eu acho que todo mundo deve procurar ajuda e, como você falou, todo mundo deve procurar fazer uma terapia, um autoconhecimento. Sim, eu acho fundamental para que você possa ter um prognóstico, ter um futuro abençoado, bom, em paz. Que é o que a gente merece, né? É verdade. Doutor, obrigada pela tua participação, adorei a gente conversar sobre isso e o nosso público também com certeza aprendeu um pouco mais e quem sabe tem alguém na sua família ou mesmo você está com algum desses sintomas, procure ajuda, tá bom? E fique com a gente, logo depois do comercial a gente volta.